Amados irmãos em Cristo Jesus, falamos com Deus em oração, do jeito que nós estamos. Senhor, na Tua presença o Teu povo se reúne e te pede que Teu Espírito Santo nos instigue, nos ensine, nos capacite a compreender na Tua santa vontade. Em Teu nome, Jesus, nós assim oramos. Amém. Queremos meditar no culto de hoje sobre o tema: quando a fé se torna visível, somos sal, luz e cuidado com o próximo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é uma mensagem deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. É o que nos lembra 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5 até o 7. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo em que a fé muitas vezes é empurrada para o campo do privado. Escutamos com frequência frases como: a fé é algo muito pessoal, religião não se mistura com vida pública, ou ainda, o importante é acreditar, não importa como se vive. E ainda poderíamos citar muitas outras frases e jargões populares que as pessoas usam para se esconder da sua oportunidade de testemunhar e falar do Senhor Jesus. E há um fundo de verdade nisso. A fé nasce, sim, no coração, é dom de Deus, obra do Espírito Santo, como nos lembra o apóstolo Paulo. No entanto, a palavra de Deus deixa claro que a fé verdadeira nunca permanece escondida, nunca fica confinada apenas ao interior da pessoa. A fé verdadeira transborda para inundar a vida de outras pessoas. A fé que Deus cria em nós por meio do Evangelho sempre se torna visível. Ela se manifesta em palavras, atitudes, escolhas, gestos concretos de amor, justiça e misericórdia. A fé que Deus cria está nos movendo a um constante pedir por misericórdia a nós e ao nosso semelhante. Um ungir constante da necessidade e um agir constante da necessidade de que precisamos do próprio Deus. A fé que o Senhor Deus coloca em nós, ela nos move a trabalharmos para cuidarmos do nosso semelhante, a fim de que o nosso semelhante tenha o melhor. Um agir sereno, um constante examinar o nosso eu interior. E é exatamente isso que os textos bíblicos deste quinto final de semana, no período de Epifania, nos ensinam a refletir e viver. Vejamos que o Salmo 112 descreve a vida daquele que teme ao Senhor e se alegra em obedecer aos seus mandamentos. Isaías 58, por sua vez, denuncia uma religiosidade vazia, que jejua, que ora, mas ignora o sofrimento do próximo. Paulo, em 1 Coríntios 2, nos lembra que tudo começa na revelação de Deus, não na sabedoria humana. E Jesus, no Evangelho de Mateus, nos chama de sal da terra e luz do mundo, não como um título de honra, mas como uma vocação. Qual que é a tua vocação? Eu conheço a sua profissão, ou da maioria pelo menos,
e sei das suas habilidades. Agora, qual a tua vocação como servo de Deus? Qual a tua habilidade que você tem exercido para mostrar ao mundo que você é um servo de Deus? Tem chamado as pessoas para orar por elas? Tem usado as redes sociais, as quais nós cada vez mais aparentemente dominamos, pelo menos algumas delas, para falar do amor de Jesus, testemunhar? Eu tenho usado o meu trabalho para falar, por meio das minhas ações, que Jesus é o meu Senhor e Salvador? Ou tenho sido alguém que diz: bom, as pessoas não precisam saber em quem eu confio, as pessoas não precisam saber que eu creio no Senhor Jesus? Lembre-se, somos chamados e vocacionados por Deus para testemunharmos, vivermos a palavra que Ele nos confiou e nos revela nessa palavra quem nós somos: luz do mundo, o sal da terra, ou o sal da terra e luz ao mundo. À luz desses textos, somos convidados a refletir como a fé que confessamos com os lábios se torna visível na vida diária. E é uma pergunta que eu preciso me fazer: como é que a minha fé tem se mostrado visível no meu dia a dia? O que o tema de hoje nos guia a pensarmos: quando a fé se torna visível, somos sal, luz e cuidado com o próximo. Eu tenho sido isso na vida pessoal minha e para a vida dos outros? Todavia, antes de falarmos sobre ações, obras e testemunho, é fundamental deixar algo muito claro: a fé não nasce da nossa iniciativa. Então, quando alguém diz: eu decidi por Jesus, ela pode ter se tornado consciente naquele exato momento que ela então reconhece a Jesus como Senhor e Salvador. Mas antes mesmo de nós nascermos, como diz o Salmo 139, Deus já nos conhecia, Deus já cuidava de nós, já nos amparava e sustentava, e todos os nossos dias já estavam contados pelo próprio Senhor. É preciso que nós entendamos, meus amados irmãos, que a fé, ela não é produto da nossa inteligência, nem do nosso esforço moral. O apóstolo Paulo deixa explícito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 10, quando ele escreve: o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Importante destacar que Paulo escreve e está falando de uma comunidade que valorizava muito o conhecimento, a retórica, a sabedoria humana. Só para que a gente entenda isso que está sendo dito: a cidade de Corinto era a capital da província romana na Acaia, uma grande e próspera cidade, famosa por sua cultura, seu comércio e por sua imoralidade. Era tanta imoralidade dos coríntios que o verbo corintianizar começou a ser usado para dizer cometer imoralidade. Era também uma cidade muito religiosa, havia pelo menos 12 templos na cidade. Inclusive, o de Afrodite, a deusa do amor, de Asclepio, o deus das curas, e um enorme templo de Apolo, construído no 6º século antes de Cristo. Então era uma cidade já incrustada na adoração de falsos deuses, e lá estava também uma sinagoga, e entre todos eles uma minoria cristã enfrentava as dificuldades em manter-se firme na fé. Algo muito parecido como nós temos aqui na nossa cidade. Somos em poucos cristãos luteranos que têm um grande desafio: proclamar, anunciar a palavra do Senhor Deus.
Neste contexto, Paulo afirma que a fé cristã não se sustenta em discursos bonitos ou nas falsas e muitas promessas de bênçãos que são prometidas por líderes espirituais, nem em argumentos filosóficos sofisticados. A nossa fé se sustenta na revelação de Deus em Cristo Jesus, especialmente na cruz, isto é, quer conhecer e entender a sua fé? Então é preciso ouvir a pregação de lei e evangelho. É preciso ouvir que a palavra de Deus nos lembra que somos pecadores, que merecemos por essência a condenação eterna. Mas também o evangelho que diz: sim, você merece estar no quinto dos infernos, mas Jesus morreu para te salvar e te resgatar. A esta fé nós vivemos na certeza de que, em meio aos tormentos, às dificuldades, Deus não se cansa de nós, e sempre de novo vai ao nosso encontro para nos dar paz e tranquilidade. Pouco antes, Paulo diz que anunciou o evangelho com simplicidade, para que a fé dos cristãos não estivesse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso é profundamente, diria, cristão, luterano para nós, que conhecemos e reconhecemos que a nossa vida não está enraizada na nossa capacidade moral, intelectual, mas a nossa vida e a nossa fé estão enraizados naquilo que Cristo fez por nós lá na cruz. Portanto, quando falamos de fé visível, é preciso nós compreendermos que esta fé acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não é algo que eu preciso, um grande acontecimento, quando um pai abraça seu filho, dá um gesto de carinho, repreende seu filho para que ele seja uma pessoa honrada quando cresce, quando a mãe cuida dos seus filhos em casa, prepara um bom alimento, ou o próprio pai, quando cuidamos da nossa igreja para que ela esteja em condições de receber as pessoas, quando no nosso trabalho nós demonstramos responsabilidade naquilo no qual nós nos comprometemos em fazer, quando somos amorosos em nossos relacionamentos pessoais entre amigos e de maneira muito especial da nossa família, reconhecendo que somos unidos pela graça de Deus para sermos povo de Deus, primeiramente em nosso lar e também depois na sociedade. É preciso que eu entenda que a minha vida de fé não é algo que acontece como sendo um expoente fora da minha vida rotineira e no meu cotidiano. Ela acontece enquanto eu estou indo, enquanto eu estou caminhando, desde a mais tenra idade até meu último suspiro. Ali há a manifestação de Deus que se revela em graça, bondade e misericórdia para comigo. Ao falarmos de fé, nós estamos falando do fruto natural de uma fé que nasceu do encontro com Cristo. Primeiro Deus age em nós, depois essa ação se reflete na nossa vida, que alcança a graça, com graça a outras pessoas. Aqui é preciso observar o perigo de vivermos uma fé invisível e vazia, e é exatamente esse ponto que o profeta Isaías denuncia no capítulo 58, que sugiro novamente que você leia em casa então o capítulo 58 de Isaías, para que possas recordar melhor. Em Isaías está registrado que o povo de Israel reclamava que Deus não respondia às suas orações e jejuns. O que adianta eu jejuar? Deus não se preocupa comigo. O que adianta eu vestir roupa de pano grosseiro, e se Deus não dá atenção para as minhas expressões de fé? E aí vem a acusação do próprio Deus dizendo: ei, calma aí, porque o que tu está chamando de fé e de vida religiosa é uma grande farsa da sua parte. Olha o que nos diz o versículo 3: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios,
e exploram os seus empregados, vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. E nós? Como é que nós temos vivido a nossa vida? Como é que nós temos vivido a nossa vida de fé? Deus deixa claro que não se agrada de uma religiosidade que se limita a práticas externas, enquanto ignora a justiça, a opressão e o sofrimento humano. O problema não está no jejum em si, mas no fato de que ele não produzia nenhum impacto na forma como as pessoas tratavam o seu próximo. A pergunta que deixo é: como está a sua vida? Como é que você tem encarado a sua vida de fé? É só das aparências ou realmente você se preocupa em fazer a vontade de Deus? Por isso o Senhor pergunta por meio do profeta: será que desejam que passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Então Deus mostra qual é o jejum que me agrada. Não é esse jejum que eu quero dizer. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Sim, socorrer os seus parentes. E olha que tem parentes nossos que às vezes a gente quer até fechar os olhos, que são um peso na nossa família, não é assim? Também a estes Deus quer que nós sejamos misericordiosos. Aqui fica claro: uma fé que não traduz em cuidado com o próximo se torna invisível, vazia e contraditória. É algo do tipo: eu sou cristão, mas eu não vou na igreja. Não bate, não é? As coisas elas não fecham. É mais ou menos: eu tenho uma ocupação num determinado setor da sociedade, no serviço, mas eu nunca fui e não me apresento. E nós temos muito em nosso estado. Pessoas que têm funções públicas vão lá só para assinar um ponto e receber o seu salário, deveriam ser demitidos e expostos publicamente para que fossem conhecidos como aqueles que fazem mal à sociedade e usam mal o nosso dinheiro dos impostos. Meus irmãos, obras não salvam, mas a ausência delas revela que algo está errado na sua raiz. Começa na palavra ouvida e crida, e essa palavra se torna ação em favor do próximo. É nesse contexto que as palavras de Jesus, em Mateus 5, versículo 13 a 20, ganham ainda mais força. O Sermão do Monte. Jesus olha para os seus discípulos, pessoas simples, comuns, imperfeitas, assim como nós, e diz algo surpreendente: vocês são o sal para a humanidade, vocês são a luz para o mundo. Jesus não diz: vocês devem ser, ou talvez um dia sejam. Ele afirma: vocês são. Isso não é uma exigência moral, mas uma consequência da relação com Cristo. É o mesmo sentido de Levítico 19, versículo 2, quando diz: sejam santos, pois eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Isto é, se estamos com Deus, somos santos, pois Ele nos santifica. Não é as minhas obras que me santificam, não é as minhas obras que me tornam sal da terra, para a terra, não é as minhas obras que me tornam luz para o mundo, mas elas refletem quem habita no meu coração. Se Deus está comigo e Ele é santo, então Deus nos santifica. Indica uma constatação, um estado de ser, uma certeza
desse existir. O sal não existe para si mesmo, ele existe para dar sabor, preservar. A luz não brilha para ser admirada, mas para iluminar, orientar, revelar caminhos. Da mesma forma, a fé não é algo que guardamos como tesouro escondido, mas algo que se manifesta naturalmente na forma como vivemos. Jesus continua dizendo: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Notem bem, as boas obras não apontam para nós, mas para Deus. Elas não servem para nos tornar melhores do que os outros, mas para que o mundo reconheça a bondade de Deus que age por meio de nós na vida das pessoas. Por isso, o Salmo 112, que nós lemos no culto há pouco, descreve de forma poética como é a vida daquele cuja a fé se tornou visível. O salmista diz: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. No entanto, esse temor não é medo, mas confiança, reverência, fé. E essa fé se expressa em atitudes concretas. Se eu digo que eu amo meu filho, minha filha, eu vou cuidar, não é assim? Se eu digo que eu tenho responsabilidade no meu trabalho, na área que eu atuo, eu vou fazer bem feito no serviço. Se eu digo que eu vou fazer, quem é da roça, quem trabalha com agricultura, sabe muito bem que se não cuidar da planta, vem o mato, sufoca e não produz. Assim também a nossa fé, ela precisa ser alimentada, cuidada com a palavra. Não do tipo: bom, eu sou tão bonzinho, então Deus vai gostar de mim agora, então eu vou fazer isso porque Deus vai ver que eu sou bonzinho. Não faça isso. Se você fizer isso, você está pecando. Nós só podemos fazer algo em benefício ao nosso próximo como reflexo do cuidado que Deus já teve por nós em primeiro lugar. O Salmo diz que a pessoa é generosa, a pessoa que tem fé é generosa, empresta com bondade, conduz seus negócios com justiça e se lembra dos pobres. Um verso do Salmo, versículo 9, diz assim: ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Aqui vemos a harmonia perfeita com Isaías 58 e com as palavras de Jesus. A fé verdadeira gera uma vida marcada por justiça, generosidade e cuidado com o nosso semelhante. Não tem como eu dizer que eu sou cristão e eu não me preocupar com o meu semelhante. Não tem como eu dizer que eu sou cristão, chegar em casa, bater na minha esposa, bater no meu marido, espancar meus filhos sem necessidade. Não tem como eu dizer que eu sou cristão e ir no comércio, sonegar, roubar, não pagar os meus impostos. Não tem como ser cristão e sair na rua fazendo arruaça, achando que eu posso trair minha esposa, trair meu marido, dando péssimo exemplo, falando mal da igreja, falando mal do seu pastor. Eu posso até não gostar do pastor, e todo mundo tem seu direito a isso. Posso até não gostar dos meus irmãos na fé, mas eu não tenho direito de usar a palavra de Deus que é anunciada para desmoralizar alguém que eu não conheço. Eu preciso ter cuidado, pois a minha vida de fé, as minhas ações refletem aquilo que eu digo crer. Então temos que ter muito cuidado com isso. A fé verdadeira gera uma vida marcada, sim, e marca porque aonde nós agimos e passamos, ali ficam as marcas deste amor de Cristo em nós, refletido nas ações para o nosso semelhante. Isso é tão importante que a fé não é uma moeda de troca com Deus, do tipo: Deus, eu confio em Ti, então Tu tens que me dar tudo isso.
mas é sim uma resposta agradecida à graça recebida. E é por isso que eu gostaria de lhes contar uma pequena ilustração. Conta-se que durante um grande apagão numa cidade, poderíamos até citar Macapá, há alguns anos, né? As ruas ficaram completamente escuras, sem iluminação pública, sem vitrines acesas, sem faróis funcionando. As pessoas ficaram desorientadas e com medo. Em meio à escuridão, um homem simples começou a caminhar com uma pequena lanterna na mão. A luz era fraca, não iluminava toda a rua, mas era suficiente para mostrar aonde ele precisava pisar. Outras pessoas, ao verem aquela pequena luz, começaram a segui-lo. Não porque fosse poderosa, mas porque era visível. Aquela lanterna não acabou com o apagão da cidade, mas fez toda a diferença para quem estava ao redor. Assim é a fé cristã no mundo. Não somos chamados a iluminar tudo, nem a resolver todos os problemas. Somos chamados a deixar a luz de Cristo brilhar através de nós com gestos simples, concretos, visíveis, uma palavra de consolo, um prato de comida, uma atitude justa, uma mão estendida, uma oração para quem está aflito, um canto de louvor a Deus junto com aquele que está com o coração angustiado. São pequenos gestos. A nossa vida de fé, lembre-se, ela não acontece no depois, é no agora. Como estou vivendo o meu agora? E esse viver no agora é importante que eu tenha ciência e tenha consciência de que cada passo, cada pensamento que eu tenho deve ser para agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, e elas em ações se refletem na vida rotineira de cada um de nós. Meus irmãos, a Epifania é o tempo em que celebramos a manifestação de Deus ao mundo em Jesus Cristo. E essa manifestação continua acontecendo quando a fé, guiada pelo Espírito Santo em nossos corações, se torna visível na vida diária. Agora que Jesus se manifestou a nós e sua palavra não conhecemos e cremos, então agora é o momento de nós manifestarmos este amor para que mais e mais pessoas venham a conhecê-lo. Afinal, o apóstolo Paulo nos lembra que tudo começa na revelação de Deus. Deus se mostra a nós. Isaías nos alerta contra uma fé vazia e sem compromisso. O Salmo, por sua vez, nos mostra como vive aquele que teme ao Senhor. E Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo. Que possamos sair daqui com esta certeza. Não somos sal e luz por esforços próprios, mas porque Cristo nos alcançou com sua graça. E justamente por isso, nossa fé não pode ficar escondida, ela se torna visível no amor, na justiça, no cuidado com o próximo. A pergunta que eu deixo para você responder para você mesmo, no seu coração: o que você fará de hoje em diante para mostrar ao mundo que Jesus está no teu coração? Que Deus te ajude a tomar uma boa resposta e a partir desta resposta começar a agir em benefício do seu semelhante. Ah, pastor, mas eu já faço um monte de coisa. Continue, que Deus te ajude. Que o Espírito Santo nos conduza a viver uma fé que não apenas se confessa com os lábios, mas que se manifesta em gestos concretos para a glória de Deus e para o bem do mundo. Amém.